Sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje falaremos sobre os desafios e as oportunidades da internacionalização das empresas gaúchas e brasileiras em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. O Rio Grande do Sul segue entre os principais exportadores do país e amplia sua presença internacional, com produtos chegando a cerca de 170 países e movimentando bilhões de dólares em negócios no mercado externo. O crescimento das exportações e o aumento do número de empresas exportadoras no Brasil reforçam a importância do planejamento estratégico para organizações que buscam expandir suas operações além das fronteiras nacionais. Temas como governança corporativa, sucessão em empresas familiares, segurança jurídica, liderança, logística internacional e gestão de riscos estão no centro das discussões sobre competitividade e crescimento sustentável no comércio global. A busca por novos mercados também exige preparação, conhecimento das regras internacionais e capacidade de adaptação a diferentes cenários econômicos, políticos e comerciais. Hoje em dia, mais do que nunca, né? O debate analisa como as empresas podem transformar a tal internacionalização em uma estratégia de expansão, inovação e fortalecimento dos negócios no ambiente global em constante transformação. Para falarmos sobre estes assuntos, o Visão 360 recebe Maria Tereza da Costa, consultora em negócios internacionais, e Natália Carle, advogada especialista em direito societário. Muito obrigado pelas presenças de vocês. Bem-vindas ao Visão 360. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui com vocês. Vocês viram que a introdução foi enorme, né? Mas é proporcional ao tamanho da responsabilidade do desafio de quem pretende ultrapassar fronteiras, né? Sim. Então, já a gente vai tirar algumas dúvidas, esclarecer essas dúvidas com as pessoas que estão nos acompanhando, porque é um assunto de extrema relevância. Só que antes eu peço permissão, porque a gente tem os destaques do dia, como é de praxe, no Momento 360. A crise no Oriente Médio ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. O governo do Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz. Mais uma vez o local foi fechado, tá? Este que é um dos locais mais importantes no que diz respeito a rotas marítimas no mundo para transporte de petróleo e gás. A medida foi tomada após uma nova ofensiva militar dos Estados Unidos contra alvos iranianos. Teherã afirmou que os ataques esvaziaram qualquer possibilidade de manutenção de cessar-fogo. Em resposta, embarcações foram atingidas na região, aumentando a preocupação da comunidade internacional com os impactos econômicos e geopolíticos do conflito. Portanto, é um passo à frente em negociações e, às vezes, dois atrás. O fechamento do Estreito de Hormuz traz consequências para todo o mundo, principalmente no que diz respeito ao escoamento do petróleo, que acaba tendo efeito na população mundial. Uma grande operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul resultou na prisão de 27 suspeitos ligados ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação ocorreu em cidades gaúchas e catarinenses e integra uma ofensiva nacional coordenada pelo Ministério da Justiça.
As investigações apontam que o grupo movimentou mais de 21 milhões de reais por meio de empresas, contas bancárias e aquisição de bens para ocultar recursos obtidos com o tráfico de drogas. Durante a operação foram cumpridos dezenas de mandados judiciais, além do bloqueio de contas e sequestro de veículos. E o custo de vida voltou a subir em Porto Alegre no começo de junho. Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que a inflação medida pelo IPCS avançou de 0,56% para 0,66% na primeira semana do mês. A capital gaúcha está entre as cidades brasileiras que registraram aceleração dos preços no período, ao lado de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. No cenário nacional, o índice também apresentou alta, passando de 0,60% para 0,64%. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada no país já chega a 4,61%. Vamos ao intervalo e já voltamos falando sobre os desafios da exportação para empresários brasileiros e, mais especificamente, aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Inclusive, vem um evento aí para falar desses desafios e a gente, em seguida, vai tentar tirar as dúvidas, esclarecer qual é o nosso cenário, o cenário atual do Brasil e aqui do estado. Rapidinho a gente já volta. O Visão 360 de hoje aborda o assunto exportações. Os desafios, as estratégias, como construir um plano de exportação, um projeto que na prática seja bem sucedido. Será que isso é possível? E quando a gente fala em empresas familiares, sucessões, a que pé estamos, hein? Vamos falar de Brasil e principalmente do Rio Grande do Sul. Inclusive, há um evento previsto para o próximo dia 16 agora de junho, Fórum Decisões de Impacto, Exportação em Ação. Planeje, execute e cresça. Vai acontecer na Fiergues. Para falarmos de vários assuntos que abrangem o tema exportação, as nossas convidadas de hoje são Maria Tereza da Costa, consultora em negócios internacionais, e Natália Carlé, advogada especialista em direito societário. Mais uma vez, muito obrigado pelas presenças de vocês. Eu não sei por quem eu começo, mas a pergunta seria no seguinte sentido. O desafio de exportar, ele não é só do ponto de vista econômico, é também da construção de um projeto. Mas dentro deste desafio, o que é mais importante o empresário fazer? Saber e fazer. Sim, o mais importante independe o segmento, independe o tipo de produto ou empresa, o importante é planejamento. Analisar quais os países que compram, digamos, do Rio Grande do Sul ou do Brasil os produtos, e sempre recomendamos ao cliente, então, trabalharmos 6 países, que já acho bastante para começarmos o estudo, né? E nesse estudo se analisa exigências e barreiras de entrada. De acordo com a classificação fiscal, nós vamos analisar exigências e barreiras de entrada em cada país. Então, nós batizamos, assim, né, nós definimos como países prioritários e países secundários. Por que isso? Iniciarmos pelos prioritários, aqueles menos exigentes, mais rápido nós podemos exportar, né? E, assim como no mercado interno também tem clientes mais exigentes, enfim, né? Algumas exigências que deverão ser cumpridas, no mercado internacional igual. E muito importante também, sempre sugerimos o cliente ter orçamento, porque exportar exige alguns investimentos mínimos, como registro da marca, adequações ao produto, viagem, visitar o distribuidor, né? Feiras, né? Até inicialmente, assim, recomendamos o cliente primeiramente iniciar visita a feiras, né? E não expor
porque isso é um maior investimento, digamos, né? Sim. Mas, claro, tudo vai depender dos recursos que as empresas possuem para iniciar esse projeto de exportação. A senhora falou, desculpe lhe interromper, é bem interessante porque eu imagino que Sim, ter um projeto é fundamental, Sim. mas assim, você começar jogando alto, muito Sim, alto, sim. no público, só, eu gostaria de exportar para os Estados Unidos, é bom pagador, a questão da moeda, nós Sim. temos um público, de repente, lá, vamos supor aqui o que eu vendo, chinelos brasileiros, não vou falar a marca, Sim. mas que de repente estão no gosto deles. Sim. Eu sei que eu não posso fazer a referência porque já exporta, enfim, Sim, o chinelo sim. famoso aqui. Sim. Mas eu, Glauco, criei uma marca de chinelos e eu acho que de repente, eu pensar num país onde a entrada é mais fácil, Sim. me adequar, criar o know-how que eu preciso para depois atingir patamares maiores. Seria por aí. Dar um passo de Sim. acordo com a minha perna. Mas, muito importante, não centralização, como já tivemos a questão ali do Trump, né? Então, digamos que você estivesse vendendo chinelo, sim. só chinelo. Tá muito bom o mercado americano, então eu vou incrementar vendas, vou esquecer até o meu mercado interno e vou exportar para os Estados Unidos. Não, Às vezes não, aumentar a capacidade aqui de produção. Não recomendamos Não, eu para fico pensando nenhuma assim, eu empresa invisto num parque esse fabril, tipo. né? Eu Não, compro equipamentos não. né, Isso, extremamente caros. exatamente. Aí eu foco naquela exportação e aí Não. de uma hora para outra o negócio... Acontece um Trump, Sim, você pensa mercado interno, né? Se você tem uma indústria, um exemplo, um distribuidor de alimentos, você não pode centralizar a venda, você tem que descentralizar, você tem um mínimo, né, de vendas por cliente. Né? Normalmente, o que se analisa no mercado interno, digamos, vamos avaliar os 10 mais, né, para ver como se tem concentração ou não. Mercado externo é a mesma coisa. Então, aquele problemão todo que as empresas tiveram com os Estados Unidos, centralização de venda. Aí tem toda uma questão logística, tem que diluir, é claro, né? Diluir. mas tem uma questão jurídica também. É preciso entender muito desse processo para se começar a exportar? É muito importante que seja analisado, né? Como a Maria Tereza falou, as questões regulatórias. Os Estados Unidos, por exemplo, ele é um país, né, que ele é conhecido Sim. por ser exigente, né, no sentido regulatório. Alimentação, FDA, principalmente por alimentação, exemplo, FDA, né, que é a Anvisa deles, é muito exigente. Então, às vezes, tem que ter até adaptações na fábrica aqui no Brasil para poder fazer. A questão da marca, como foi citado, é importante. Não dá para simplesmente chegar lá sem analisar se já existe essa marca. A gente recomenda que seja feito um pedido aqui, né, que pode ser feito desde o Brasil, que se aplique ao mundo inteiro, usando alguns dos protocolos que hoje o Brasil é signatário, então isso acaba facilitando. Até as questões do contrato, né? A gente fala que às vezes é muito legal você ter um cliente estrangeiro, você faz um contrato bom, mas se você não prevê algumas coisas, por exemplo, o que vai acontecer numa oscilação de câmbio, né? Às vezes num câmbio errado, a gente perde toda a margem que a gente tinha no produto. Né? Então, o que vai acontecer? A gente vai mudar, ou mesmo uma tributação. Então, ter esse reequilíbrio contratual em cenários que podem ser desfavoráveis, enfim, por questões mesmo como a guerra está ocorrendo, Trump, ou mesmo uma questão econômica mesmo, o dólar aumenta, o dólar diminui, às vezes fazem completa diferença entre o empresário ter lucro ou ter prejuízo no final. Então, é dinheiro na mesa mesmo. Não, e outra, falou em contrato agora, eu não vou lembrar sobre que tipo de exportação a gente falava no programa há poucos dias aqui, mas assim, trabalhar com o mercado norte-americano. Isso é isso, aquilo é aquilo, não há meio termo, não há negociação, contrato assinado é contrato cumprido, eles são muito rígidos, muito rigorosos, então é de se ter isso em mente. Não vamos mudar as regras no meio do caminho, não tem como, né? Sim. Também o que a gente viu durante esses anos também, a questão de erro na formação do preço, né? Porque é muito importante na formação do preço contemplar, então, todas as despesas, né? Seja FOB, ou, né, são os incoterms ali, as modalidades de venda, né? Então, contemplar ali todas as despesas para proteger a margem, né? E muito importante, se trabalha ali em reais e depois a transformação para dólares, utilizar uma taxa de câmbio mais baixa,
Porque aí você, além de você proteger a sua margem, você ainda está tendo uma gordura, como eu digo, ali na variação cambial, né? Porque não pode, hoje eu vou fazer meu preço hoje, fazer meu preço amanhã. Não, fixa o teu preço, trava ele, né? E aí, então, sim, que não pode é perder, se ganhar, além sim, maravilha. Maravilhoso. Tem que fazer uma margem de cálculo para ter... Isso é muito importante. A formação do preço é muito importante e temos encontrado, assim, muitos problemas nesse sentido. O empresário acha que está certo e não está, né? A gente tem mais horizontes de exportação hoje em virtude dos Estados Unidos, de tudo que está acontecendo, porque antes, de repente, as pessoas não viam outros mercados com tanta simpatia ou não? O que eu vejo, assim, o que a gente vê, o Brasil, por incrível que pareça, participa muito pouco do mercado mundial. O Brasil participa muito pouco do mercado mundial. Os números... De poucos países ou em número, em volume de exportação? O volume de exportação, a participação do Brasil é mínima no mercado mundial de exportações. Então, aí a questão de verificar, diluir o máximo, né? Não concentrar. E procurar... exportar para alguns países, né? E não centralizar, né? A questão de exportar, ela é, em determinados aspectos, para algumas empresas, um certo tabu ou não? É uma dificuldade extra, e aqui a gente menciona principalmente empresas de origem familiar? Acho que é o medo de exportar. Medo de exportar. Medo de exportar, medo de não receber. Medo de um cenário que não é tão conhecido para eles. Isso, eu acredito que falta mais conhecimento em comércio exterior para os empresários no Brasil. São poucos empresários, são poucas pessoas que têm domínio em comércio exterior, na administração, né, do passo a passo, como se diz, né? Tá. Isso é um problema dos empresários, é problema também do próprio governo que poderia estimular, que poderia... Eu acho que é a questão da universidade, a faculdade, talvez por aí, né? Mas talvez começar lá com estímulo, lá começar lá no ensino médio. A gente vê que muitas vezes existe uma distância psicológica, assim, né, entre os empresários. Esse medo é quase uma distância psicológica. Então, é realmente assim, você não entende os riscos, você não consegue mensurar os riscos. Então, é claro que se você tem algo garantido aqui no Brasil, né, ou mais ou menos garantido, às vezes pode achar que é um passo maior que a perna. Né? Mas a gente vê a internacionalização também, eu acho que isso, talvez os empresários estejam abrindo mais os olhos como exatamente uma diversificação de risco. Né? De novo, é aquilo que a gente falou, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim. Ou seja, não colocar todos os ovos no Brasil. Você distribuir, tem outros países, ou um país, pelo menos você já alterna o Brasil e um outro país, você diversificar risco e até se proteger contra eventuais crises que o Brasil pode ter. Sim. Falta de produto, né? Falta de matéria-prima. É como eu falo também na importação, né? O outro lado da moeda, como nós sugerimos também, não depender somente da economia brasileira, as empresas, as indústrias, né? O distribuidor, não depender somente da economia brasileira, ter opções no exterior, ter fornecedores no exterior, porque não depender da economia, não depender somente de fornecedor, então ter opções. Quando a Natália falou de registro de marca, enfim, isso aí, para o empresário que está nos acompanhando, de repente, tem interesse no assunto, ainda não exporta, são escritórios que são especializados nesse tipo de trabalho? A quem que o empresário recorre nesse sentido? Né? Isso. Normalmente, os escritórios de direito internacional, de direito societário, é uma questão... Claro, o que a gente faz? A gente trabalha muito com parceiros, né? Então, por exemplo, mesmo eu e a Maria Tereza, ela trata do comércio exterior e eu vejo as coisas um pouco mais pelo jurídico, ela um pouco mais de gestão e a gente consegue se complementar, né? Então, a gente acaba trabalhando muito numa parceria, mas são escritórios de direito que normalmente vão conseguir entender da marca, se é possível o registro, se é possível a gente aproveitar o registro que a gente tem no Brasil e recorrer a um protocolo para ter esse registro validado globalmente.
mesmo os quesitos regulatórios, contratuais, todos os escritórios de direito internacional, direito societário, que muitas vezes, né, como você falou mesmo, sou especialista em direito societário, a gente acaba lidando muito no direito societário com essa internacionalização de empresas. Então, normalmente a gente consegue atender essas demandas e ter também uma visão 360. Ou seja, entender, às vezes não vai ser nós que vamos atender uma determinada coisa, mas vendo o empresário a gente consegue entender para quem direcionar, né, na demanda, para que a gente consiga não deixar nenhum ponto descoberto. Eu imagino que tenha muito empresário que deseja exportar, mas talvez queira fazer de uma forma mais improvisada. Isso é inadmissível. Estou errado? Está certo. Estou certo. E aí, qual é a importância de criar um departamento, por exemplo, dentro da sua empresa que seja focado neste assunto? Ou terceiriza, né? Existem empresas especializadas, como a nossa empresa, especialista em administração terceirizada há mais de 30 anos. Então, atuamos como única pessoa jurídica de contato, digamos, para o importador ou exportador. Isso é também uma opção, digamos, que o empresário tem, né, de terceirizar. Assim como ele tem o advogado, assim como ele tem o contador, ele pode também ter o seu departamento de comércio exterior terceirizado. Não necessariamente pessoas na sua folha de pagamento. Isso. Sim. Mas, uma pessoa jurídica ao seu lado. Sim. Né? O Glauco, eu voltei para o Glauco que eu quero exportar chinelo, tá? Sim. Meus chinelos são bonitos, eu acho que vai Sim. agradar A gente vai sair sócio daqui de uma empresa. Isso. Né? Aí, se eu procurar vocês é que fazem esse projeto? Sim, nós podemos elaborar o planejamento para exportação, né? Todo o processo, e também administrar de forma terceirizada os processos, que é isso, elaborar os documentos que, de acordo com a exigência de cada país, providenciar a cotação de transporte internacional, desembaraço aduaneiro, câmbio, todo o processo. Tá? Posso estar errado também, mas a gente falou do local que é mais difícil exportar, Estados Unidos ou não? Não é. É que assim, eu estou falando de eu estou falando do meu produto, vamos falar do meu do chinelo. Porque a gente, se falar em comida, Sim. aí é difícil de mencionar, porque cada país tem a sua... É que tem algumas vantagens nos Estados Unidos, que a gente tem uma cultura um pouco mais parecida, né? Então, se a gente pega com alguns outros países do Oriente Médio, tem um brasileiro lá, então muitas dessas marcas que começam exportando para os Estados Unidos, elas atingem o que a gente chama de o mercado da saudade. Então, é aquele mercado brasileiro, afetivo, eu estou com saudade. quase. Então, é os brasileiros indo comprar esses produtos que eles têm saudade. Então, elas conseguem chegar no mercado da saudade, muitas vezes. O pão de queijo, está com vontade de comer um pão de queijo, você vai num mercadinho brasileiro e compra o pão de queijo. E daí chega um novo momento depois, que essa empresa ela quer sair só do mercado da saudade e ela quer conseguir chegar no mainstream, né? Nos mercados, nos supermercados. E daí sim, isso a gente tem feito, já fizemos alguns trabalhos legais para empresas de tapioca, por exemplo, que você começa a fazer mesmo demonstrações no próprio supermercado, né? Então, explicando para o consumidor o que é isso, como se usa, né? Utilizando essas redes. E daí começa a ter uma aderência maior lá, se tudo dá certo, claro, com o processo. E isso acaba requerendo também até algumas mudanças estruturais. Porque, por exemplo, quando você está atingindo só o mercado da saudade, você vai precisar de um determinado número de produtos. Às vezes você consegue, esses distribuidores, eles te dão 60 dias para mandar o produto. Mas quando você começa a atingir as grandes redes precisam de produtos à pronta entrega. Então, você vai precisar ter lá alguns registros específicos e também até galpões logísticos, enfim, para armazenar esses produtos, para que se uma grande rede, lá um Walmart, por exemplo, né, quer comprar seus produtos, não, daqui dê mais um, a gente já consegue entregar, porque senão essas grandes redes não têm nem interesse. Né, nos produtos. A gente pode estar falando de comida, pode estar falando do chinelo, se você entrar nas grandes redes de varejo. Então, à medida que você vai conseguindo atingir outros públicos, algumas exigências também vão aumentando e também questões tributárias. Então, antes valia a pena você ter um distribuidor lá. Em algum momento pode valer a pena você ter uma empresa lá e fazer a importação pela sua própria empresa.
Né? Então, a gente também vai acompanhando o crescimento né, de como vai, para ir entendendo o quanto a gente vai se adequando também juridicamente, regulatoriamente, ao negócio em crescimento. Se a gente não falar do aspecto geopolítico, tá? Que eu sei que é muito importante, mas eu quero me ater mais à questão econômica mesmo, né? A gente vive uma certa estabilidade da moeda, dá para considerar assim. Eu estava falando agora de índice de inflação, que não é o ideal, mas de certa forma Já foi pior. está controlada, as taxas estão lá em cima, uma tentativa justamente. É um cenário bom para exportador, porque eu vou ser bem sincero, eu sou da época em que a gente vivia uma instabilidade que de manhã uma coisa custava um valor e de tarde era outra, né? Isso hoje é bom para a gente, a ponto de estimular, inclusive, a possibilidade de exportação? Bom, sempre é importante a questão da exportação, né? De não dependência do mercado interno. Com relação à economia, com relação à taxa de dólar, sempre tivemos turbulências, né? O pessoal mais antigo aí sabe que já tivemos inflação de 17% ao mês, né? Então, voltando ao que falamos, assim, muito importante, né? Não depender somente do mercado brasileiro, ter opções no exterior. Então, quando eu era funcionária, estava na área petroquímica, um dia o diretor nos chamou porque o pessoal do mercado interno procurava deixar mais produto para o mercado interno, né? Separando mais cotas e tal. Aí a diretoria chamou e disse, olha, vamos o seguinte, a partir de hoje o Mercosul é mercado interno, estamos entendidos? Muito bom. Né? Estamos entendidos, né? Então, não dá para depender somente do mercado interno, né? Ou só exportar, tem que ter um mix ali para diluir, né? Porque turbulências sempre tivemos e... Eu acho que ter uma certa estabilidade também estimula o empresário a poder tomar alguns riscos. E a redução de tributos também, porque num cenário Natália, é importante, né? Porque quando você exporta, você está isento de tributos federais. Isso. Então, isso incentiva a exportação no Brasil, tanto de serviço quanto de produtos. Então, é bem incentivado. A carga tributária do empresário brasileiro é elevada, seja no lucro presumido, seja no CIF, seja no presumido, né? Seja no lucro real, né? Tributos federais. E exportando está, então, isento desses tributos federais. Claro que depois a Natália pode explicar melhor ali no trimestre, então, na questão do imposto de renda, mas a incidência é mínima, né? Mas é uma redução de custos fantástica, né? Exportar. Né? Não, eu falo até em relação ao dólar, né? Que é a moeda utilizada como referência, exatamente. Eu lembro de quase paridade, tivemos paridade. Acho que período, não sei se muito longo, mas enfim, e as coisas depois foram mudando e tal. Hoje se estabelece um nível que, né, para exportador é bom, mas tem que saber fazer, tem que saber chegar ao ponto de exportar. O investimento, vocês falaram, é preciso investir. E esse seria um entrave muito grande na hora de tentar exportar, não? Não, assim, um dos exemplos, assim, de planejamento que nós fizemos, exemplo de arroz, que nós fizemos um planejamento, demonstramos ao cliente a incidência ali de investimento, né, no orçamento, 0,9% sobre o faturamento total, né? Então, é mínimo dos mínimos. Mas não é pontual por causa da commodity, do produto? Não. Porque os desembolsos para aquele tipo de exportação seria mais ou menos para um outro produto. Né? Que é registro de marca, regulatórios, assim, normais. Né? Antes da gente ir para o intervalo, eu queria contextualizar. Vocês duas são gaúchas? Sim. Bom, conhecem tanto quanto eu, que a gente vive aqui na parte mais abaixo do país,
mas brigamos sempre para tentar melhorar a nossa posição a muito custo, muito suor. Nós seguimos a realidade brasileira como um todo, em termos de exportação, a gente exporta mais, exporta menos do que, digamos, a média, ou não? Eu observo que os números que o Brasil apresenta estão mais concentrados em commodities. Né? Então, o volume ele está dentro dos commodities. Né? E os demais, a participação poderia ser bem maior. Né? Mas aí voltamos à questão do conhecimento, né? De não exportar, de não avançar. Eu até perguntei, porque a gente tem aqui uma fama de ser um pouco de mais conservador. Sim. Eu ia citar isso. Então, para outras coisas, se justifica. Realmente, nós somos. Sim. Nós estamos tentando melhorar, eu reconheço. Mas somos conservadores. Sim. Então, jornalistas também. Então... claro, sem dúvida. Eu preciso fazer um intervalo, mas já a gente volta, inclusive falando sobre o Fórum Decisões de Impacto, Exportação em Ação. Planeje, execute e cresça. Olhando assim, isso é um título maravilhoso, é fácil. Não é bem assim, mas a gente está aqui para tentar ajudar e para dar as orientações necessárias. Você que está pensando, de repente, com a sua empresa, expandir horizontes, né? É um rápido intervalo e a gente já volta aqui no Visão 360. O Visão 360 está de volta falando sobre exportações. Em seguida, vamos abordar o evento Fórum Decisões de Impacto, Exportação em Ação, Planeje, Execute e Cresça. Esse evento acontece no próximo dia 16, na Fiergs. E a gente está conversando aqui sobre os desafios, sobre as oportunidades, sobre como crescer neste cenário. As nossas convidadas são a Maria Tereza da Costa, consultora em negócios internacionais, e a Natália Carlé, advogada especialista em direito societário. E aqui, nos dados colhidos para a gente falar deste evento, mas também sobre o assunto de uma forma geral, exportações, eu queria repassar com vocês o seguinte: o Rio Grande do Sul aparece como um dos maiores exportadores, Sim. ok? Embora possamos crescer muito mais. Enviaram ao exterior 21 bilhões e 500 milhões de dólares, estou falando de 2025, tá? Mantendo o Estado na 7ª posição nacional. E já no primeiro trimestre deste ano, 2026, as vendas externas somaram 4 bilhões e 400 milhões de dólares. É que olhando assim essa cifra, por exemplo, eu achei, poxa... Maravilhoso. Que bom, né? Mas depois eu fiquei pensando, não em valores absolutos, Sim. mas no 7º lugar. O Rio Grande do Sul ele tem potencial para ser muito mais que isso. Sim. Nenhum demérito aos outros, mas querendo puxar a brasa para o nosso assado. Vocês têm ideia do que a gente poderia exportar mais? Ou dá para dizer, não, você pode pensar em tudo? É difícil, né? Porque commodities, Sim. eu imagino que já é feito e vai continuar Vai sendo continuar. feito. A Sim. gente vive dessa produção primária intensamente, né? Existe um governo, ele tem um controle também da quantidade de arroz, digamos, né? Que Os controle estoques. aí, o estoque interno, né? Mas eu acredito sim que poderia estar exportando mais ainda, né? Esse produto, né? E como outros produtos acabados, como máquinas, nós temos aqui em Porto Alegre, empresa que produz máquina para a indústria gráfica. E já atendemos diversos países, e por incrível que pareça, o primeiro país, há uns anos atrás, foi Guiné, que comprou uma família e investiu na região lá e compraram máquinas. E depois exportamos porque Já está inserido assumimos no o Departamento processo. de Comércio Claro. Exterior, né?
E foi exportado já para a República Dominicana, para o México, Senegal. E, por último, agora, nós mandamos máquina para a Coreia. Veja que bonito. Coreia. Porto Alegre produzindo máquina para a Coreia. Esse fluxo eu estou acostumado não nesse sentido. Isso, é o contrário. É o contrário. Exatamente. Eu também, quando nós recebemos o pedido, eu não acreditei. Eu disse, não, deve ser uma cotação, simplesmente, ele está querendo conhecer o preço. Mas não, avançou e... Posso cometer uma inconfidência? Pode. O que era? Máquina para indústria gráfica. Ah, para indústria gráfica. E pediu uma exclusividade para a Coreia. Puxa, veja só. Muito bom. E eu muito pensando bom. só no arroz, de repente. Sim. Então, quantos produtos acabados podem ser exportados, né? Uhum. Curiosidade, tá? Vocês precisam ir nesses locais? Depende. No caso das máquinas, eu não. Mas o colega lá da fábrica, que ele é o montador, então ele vai para montar a máquina. O da Coreia agora, ele está terminando uns testes finais de acordo com as instruções que foram junto com a máquina, né, em pendrive e tal. E dependendo, o técnico vai para fazer lá. Ensinar a usar também, isso vai, né? Sim, praticamente sim. na maioria dos países vai o montador, né, Sim. vai lá a pessoa técnica, né, para instruir, fica 7 dias para a máquina operando, para ver como é que questão vai. de treinamento. Porque Isso, essas máquinas, elas produzem o papel A4 de acordo com a demanda que o cliente tenha de papel. Né? Vai produzir de acordo. Então, tem máquinas de 1 bobina, 2 bobinas, 3 bobinas, depende, né? E muito interessante, já sai a resma, se tu queres já com o teu nome sapato ali, o chinelo. Meu chinelo, claro. E então já sai certinho, né? Já sai visão 360, já sai. Já pega preço. Já pega preço. Mas é bem interessante, bem interessante. E eles estão não só produzindo máquinas para a indústria gráfica, como também alguns equipamentos para a indústria de calçados, para corte de PVC, né? Como sabes, a indústria ela também toda a indústria, né, tem que inovar, tem que desenvolver novos produtos, né, novos equipamentos, novas máquinas. Né? Mercado do Oriente é desafio à parte, juridicamente falando, ou não quer dizer? É um mercado que a gente até tem bastante relação. A China, por exemplo, nós temos bastante relação. Mas ele é um mercado que ele tem algumas... O que eu sinto que mais os empresários sofrem, né, nesse sentido, é com a forma de negociação, né, diferente. Então, a gente tem uma negociação aqui no Brasil de uma forma mais colorosa, né? Nos Estados Unidos é aquela forma que a gente conversou antes, bem direta, é isso, está escrito assim, é assim. Lá no Oriente, às vezes, não se quer dizer exatamente que não, né? Então, você tem que ir pelas beiradas, entendendo a negociação. Então, existem até formas, assim, né? Você tem que entender um pouco a cultura, entender o negociador. Isso que eu sinto é a maior diferença, né? E regulatório, claro, se você pega alguns países do Oriente, a gente mesmo atende, né? Aqui o Brasil atende algumas questões de carne, né? Que precisam ter especificidades por questões religiosas no Oriente. Então, isso tem também esse aspecto que ele é regulatório também, né, de certa forma, e cultural também. Porque, claro que a gente, como país do Ocidente, a gente acaba tendo mais semelhanças, e mesmo que a gente consome, né, nesse mesmo mundo globalizado, acaba sendo mais semelhante a culturas ocidentais. Claro. Mas o Oriente, ele é principalmente, né, questões internacionais, Dubai, por exemplo, que hoje virou uma potência completamente internacional, que tem de tudo que é lugar. Eu cheguei lá, o frango era daqui, né? Exato. Não só do Brasil, era o frango aqui do Tem Rio muito Grande do Sul. empresário brasileiro indo para lá, né? Tanto por questões de levar a sua empresa para lá, quanto questões daí de planejamento tributário, planejamento fiscal, que também acabam fazendo parte do nosso dia a dia, também ajudar nisso. Né? E Dubai tem sido um país que muitos empresários têm ido. E chegando lá, eles acabam se deparando com oportunidades de negócio,
É como né, o Uruguai, com coisas né? aqui, como o Mais ou menos Uruguai, como o Uruguai. Paraguai agora. E eu até comentei fora do ar, né? E posso falar aqui o exemplo do nosso entrevistado do Desbravadores, um dos donos sócio proprietário da Pastelina, que é a marca conhecida nossa aqui, né? Que foi profundamente afetada na enchente. A fábrica ficou embaixo d'água, infelizmente eles perderam tudo, dá para dizer tudo. E surgiu aquele pensamento, agora deu, né? Não tem que fechar. Logo depois, dessurgiu esse pensamento e, na verdade, eles conseguiram resgatar a fábrica, a produção e passaram a exportar, coisa que eles não faziam antes. Para os Estados Unidos, nossos mercados vizinhos aqui. Então, às vezes, a oportunidade te cria... a dor, né? Isso, a dor ensina a fazer mais, Uhum. inclusive, do que você imaginava antes, porque estava num estado de conforto. Agora O empresário é quem vê oportunidade onde os outros veem dificuldade, né? Tem Então, que ter o espírito empreendedor, guerreiro também, né? Porque senão né? acaba... Não, sem dúvida. Né? O risco existe, ele é inerente. Sim. Ainda mais no Brasil, acabamos de falar como é a vida do empreendedor. É difícil. É difícil. Vamos falar um pouco sobre o evento. O Fórum Decisões de Impacto, Exportação e Ação. Planeje, execute e cresça. Ele acontece no dia 16 de junho, das 8h30 à 13h, na Fiergues. Podemos falar sobre o evento? Sim. Significa o quê? Aproximar quem tem interesse em quem tem conhecimento? Exatamente. Acho que essa é uma forma, né, da gente já educar mais os empresários aqui no Rio Grande do Sul e até mostrar que sim, tem as suas dificuldades, tem que ter o planejamento, mas é possível e que a gente tem gente qualificada aqui no Rio Grande do Sul para atender esse tipo de demanda. Né? Não precisa ir para São Paulo, por exemplo, a gente acaba tendo, né, várias oportunidades aqui. E para poder dar conhecimento, e os temas que a gente vai tratar no fórum, eles são bem amplos. Né? Então, a gente conseguiu reunir um time ali de especialistas que consegue dar visões gerais sobre várias áreas, porque para algum empresário ele vai ter mais medo de uma coisa ou menos conhecimento, né, em uma área. Então, a gente vai conseguir abordar lá tanto os aspectos regulatórios, de marca, como a gente conversou aqui, né, a questão de logística, a própria questão do câmbio, mas a gente também vai ter profissionais tratando de governança familiar, né, então empresas familiares, como você tinha falado, né, e como fazer... A importância até de todos os sócios, ou, né, a governança societária, ela está direitinho, está organizada, num momento que vai dar esse passo, né, de exportar. Então, como é importante os sócios estarem alinhados, vai ter vezes, isso não é incomum, que num passo para o exterior tem alguns sócios que não concordam, então às vezes se faz uma joint venture só com parte dos sócios, né? Isso existe, porque às vezes, olha, eu estou confortável aqui, não quero colocar tudo isso aqui que a gente construiu em risco para uma coisa que pode dar muito certo, mas também pode dar errado. Então, às vezes vão ter parcerias ou formas de entrar no exterior que não vão envolver todos os sócios. Quanta gente, desculpa me interromper, mas quanta gente de repente rompe, ou interrompe, melhor falando, este sonho, porque dentro da própria sociedade, eu fiquei pensando nisso aí, são comportamentos, são temperamentos diferentes, são culturas, né, que você traz durante a vida, que de repente, não, eu sou conservador, eu não quero fazer isso aí. E aí um negócio, de repente, ele deixa de ser feito por conta disso. Sim, isso eu já vivenciei essa questão, assim, inclusive na parte de gestão, mercado interno, ou exportação. Um dos sócios cabeçudo. Não queria, é isso? Não queria, né? E aí a questão ali de briga ali entre irmãos, né? Discordância, né? A questão da empresa familiar, ela tem tudo isso também. Sim. Então, esse evento, esse fórum aí, o que eu penso também é muito importante para qualquer segmento de mercado, inclusive consultoria, né? Porque o quanto que o consultor pode prestar serviços no exterior. Mas prestar serviço no exterior exige planejamento também, né? Quer dizer, eu quero prestar serviço, tá, mas aí, né, vamos por partes, para onde, né? O site está em espanhol, está em inglês, né? Enfim,
Então, o evento ele vai ser muito importante para qualquer empresa, empresário, né? E também o consultor. Eu estou olhando para a senhora trabalhou no lado do balcão como empregada, né? Sim, do sim, setor sim. petroquímico. Sim, eu trabalhei aqui no 3º polo petroquímico, Então, desde o início da construção civil ali. Então, a senhora tem a experiência de ter convivido com várias transformações, logicamente, sim, e sim. conseguiu acompanhar com essa resiliência os movimentos, os passos que foram dados até a gente chegar hoje em dia, né? É uma bagagem tanto, né? Sim. Por isso eu falei a vocês turbulências, né? Não. Turbulências, porque Não. já é guerra, é dólar, é inflação, é Trump. Não, dos medos que outros, nós falamos, né? ela passou por todos. Não. Por isso que ela consegue, Sim. a gente sempre fala como ela mantém a calma, assim, Exato. o mundo ele tá literalmente desabando e Tem uma tranquiliza. frase comigo, o sucesso está no equilíbrio. Aham. Não, mas isso é muito difícil. Na teoria é uma barbada. Na teoria é muito Mas fácil. tu sabes que, contar assim rapidamente, um dia, numa sexta-feira, eu recebi um e-mail e a metade do navio estava incendiando. Metade do navio estava incendiando. E tinha cargas de cliente ali. E eu sabia que tinha perda total. Quer dizer, a minha empresa tem 32 anos, mas eu já estou em comércio exterior há 44 anos. Nesse tempo, eu tive uma avaria grossa só. Então, um problema, né? Mas, graças a Deus, tinha seguro, porta a porta. Sim. Né? Então, eu recebi o e-mail, a minha sócia disse, não vai comunicar o cliente hoje? Eu disse, não vou. Eu vou falar vou ligar para a seguradora, vou verificar quando o cliente vai receber o ressarcimento, vou deixar a cartinha pronta, um e-mail lá na caixinha, né? Pensei em tudo, né? Aí, na segunda-feira, sim, eu liguei. Maurício, aconteceu isso, aquilo. Maria, o que nós vamos fazer? Vamos colocar outro pedido? Então, a calma que ela tem hoje, não sei se era a mesma daquele dia, mas enfim. Sim, né? Vamos colocar outro pedido, né? Então, é isso, Mas né? vocês entendem com isso o que é o medo do empreendedor, logicamente, não saber o que vai acontecer, entendeu? Eu tenho desejo, mas entre o desejo e a prática... Sim, é a mesma coisa, assim, o quanto eu já ouvi, nós já ouvimos, importar da China, não tem qualidade, a empresa não tem idoneidade. China hoje está anos-luz. Nos dando um show aí de tecnologia, né? Enfim. Sem né? dúvida. Mas é isso, são... As inscrições, elas estão abertas ainda ou não? Até o dia 15 deixaremos. Até o dia 15. Até segunda-feira. Na plataforma? Simpla. No Simpla. Isso. Desculpa, João, falou alguma coisa? Fale comigo. Tá. Pergunta, os universitários eles ficam fazendo perguntas, né? Não é direcionado, então, somente a empresários. É bom que se diga. Não é. As pessoas podem olhar assim, não, mas não... Né? Sim, claro que a chamada do evento é a exportação, né? O conteúdo também, a palestra dos colegas, é de suma importância para outros segmentos de mercado. E como eu falei também, o que eu estava pensando, o quanto é importante também a consultoria se preparar para prestar serviços ao exterior. Ou pelo menos o Porque está reconhecer tudo quando digital, os clientes chegam e né? querem fazer isso. Porque o processo está digital, então você prestar um serviço aqui no Brasil para uma empresa americana, para uma empresa da Espanha. Eu imagino que a tecnologia tenha acelerado muitos processos. Muito. Né? Isso, assim, depois da pandemia, acelerou muitíssimo, né? Como em tudo, né? Inclusive, no nosso meio aqui, a tecnologia, ela, depois da pandemia, ela acentuou várias coisas, né? Então, gente, eu quero agradecer muito as presenças de vocês e gostaria que deixasse um convite, então, para o pessoal participar aí do evento. Natália? Não, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e vai ser muito legal receber tanto para a gente compartilhar conhecimentos, nossos colegas compartilhar, mas também para o networking. Acho que vai ter muita gente, né, muita gente interessante para conhecer, vão ter outros empresários, a gente tem uma rede legal de networking que vai estar lá. Então, acho que será uma honra receber todo mundo. Vai ser um evento de muita importância. Isso, e nós vamos ter momentos também, né, de coffee, de conversa. Sim. Então, a gente também quer contribuir com
né? Para beber da fonte da sabedoria e do equilíbrio Exato. da Sim. Maria Tereza da Costa, que é consultora em Isso negócios aí. internacionais. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês pela oportunidade e esperamos também que vocês possam estar lá conosco. Certamente. E a Natália Carli, advogada especialista em direito societário. Um baita evento para vocês. E a gente fica por aqui no Visão 360 de hoje, agradecendo, é claro, a sua companhia. A gente se vê na próxima, sempre aqui, ó, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso e tchau.